Bom dia a todos. É com grande alegria que estamos aqui novamente para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, a partir do versículo 1, são 18 versículos, nós vamos ler os 18 versículos, em nome de Jesus. Vamos lá. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Bom, queridos, vamos por etapa. Primeiramente, essa mulher que aparece, ela simboliza a nação de Israel. Veja, você que já leu, por exemplo, o livro de Gênesis, você deve lembrar daquela passagem onde José teve um sonho em forma de uma visão, onde ele sonhava com sol, lua e 12 estrelas se curvando diante dele, que eram seus irmãos. Então, essa mulher que aparece, ela é a nação de Israel, que está grávida, de onde virá o Messias. Dos judeus virá um Messias, assim a palavra nos ensina. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a sua cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança, e logo que ela nascesse. Esse dragão vermelho, ele está personificado pelo próprio diabo, Satanás, ou também chamado de Lúcifer. Como diz a Bíblia, era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, número 7, quando a gente lê a Bíblia, e também na Antiguidade, era considerado o número de perfeição. Então, é um enorme dragão, e diz a Bíblia que tinha 10 chifres. Chifres significa autoridade. Você vê todo animal que possui chifre, então autoridade, força, poder. Então simboliza o dragão, que ele tinha ali uma autoridade, uma perfeição, e com a cauda arrastou uma terça parte. E a Bíblia diz que Satanás, a antiga serpente, Lúcifer, ele caiu do céu porque tentou ser maior do que Deus, tentou ser melhor do que Deus, e levou todos aqueles seus seguidores, chamados de diabo, seus anjos. E ele tentou matar a mulher que estava grávida, a nação. Então, se há um povo tão perseguido como o povo judeu, a gente está para assistir. Tanto a história mostra, como durante toda a linha histórica, até hoje. Eu estive assistindo algumas palestras com o pastor Luiz Saião, doutor Luiz Saião. Então é como ele estava colocando. Você olha hoje na ONU, são pelo menos 42 processos contra Israel. Você não vê um processo relacionado a direitos humanos contra a China, contra a Coreia, contra países que a gente sabe que a maneira como tratam seus cidadãos, os seres humanos, enfim, mas contra Israel há vários processos contra a nação de Israel. Bom, continuando, então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. Então, esse filho é o próprio Filho de Deus, Jesus. Ele que nasceu, que veio ao mundo, que viveu e depois foi para a presença do Pai. Porém, esse dragão continua perseguindo tanto a mulher como seu filho. Esse filho que governará com uma barra de ferro, que simboliza justiça. Uma barra de ferro, justiça. E a criança foi tirada e levada para Deus, seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias, que é um número simbólico. Então, essa mulher, diz a Bíblia, foi tirada e levada para o deserto. Israel peregrinou no deserto
cerca de 40 anos, porque ali Deus tinha um lugar para essa nação, né? Que é aqui simbolizada a mulher. Depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão foi vencido e, por isso, ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha serpente chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Aqui, mais uma vez, o texto está falando sobre a luta que houve no céu, quando Lúcifer tentou ser maior do que Deus, e foi atirado do céu, ele e os seus seguidores. Então, o livro do profeta Isaías, Ezequiel, citam essa passagem. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. E qual o objetivo do diabo? Satanás é aquele que resiste. O diabo é acusador. Então é o que significa essas duas palavras. Então o Satanás ele resiste a Deus o tempo todo, não quer viver a vontade de Deus, nem que ninguém viva, né? E o diabo é o acusador. Todo aquele que vive para acusar é como se fosse o diabo. Nunca vê nada de bom nas pessoas, nunca vê nada certo. Está acusando o tempo inteiro, só vê erro, só vê problema, só vê coisa errada. Versículo 10. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-lo dia e noite foi jogado fora do céu. Então, a Bíblia apresenta Jesus hoje como nosso advogado. O diabo foi tirado do céu, Jesus é o nosso advogado, aquele que nos defende perante o Pai, que é o nosso supremo justo juiz. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. O diabo só é vencido pelo poder que há no sangue de Jesus. Não é minha santidade, não é meu poder, não é a minha força que vence o diabo. Mas o que vence o diabo, o que vence o pecado, é o poder que há no sangue de Jesus. Versículo 12. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Então o diabo ele continua agindo na vida das pessoas. Quando fala terra e mar, ele tem um domínio. Como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz ao menino. Então, como o diabo foi jogado do céu, começou a perseguir a criação de Deus. Porém, a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Ponto. Então o dragão lançou a água da sua boca como se fosse um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Isso é a tentativa de Satanás destruir a nação o tempo inteiro. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Então veja, como o dragão também não consegue vencer a mulher, ele vai atrás dos seus descendentes. Quem são os descendentes dessa mulher, dos filhos dessa criança? A igreja. Jesus, quando vem ao mundo, ele diz: instituirei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Jesus sabia que nós somos os descendentes dessa nação, Israel, o qual gerou a Cristo Jesus, né, que é descendente de Davi. E aí, Jesus, ele cria a igreja, e nós somos esses, né? O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isso é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia, que indica domínio, que indica que ele quer ser e é autoridade nesse mundo e continua perseguindo os filhos de Deus. E aí, eu cito aqui o chamado de Apocalipse, né? Aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Primeiro, o Apocalipse nos chama para perseguição. Querido, não pense que você, como cristão, foi chamado por Deus para ter uma vida mansa.
aquele que é cristão, ele procura viver uma vida de santidade, de justiça, de retidão. Dificilmente vai ser compreendido. Por quê? Porque ele quer praticar frutos de verdade. Não está preso a esse mundo, não está preso a esse século, não está preso às coisas dessa vida. Sabe? Então, o chamado do Apocalipse é para perseguição. Aqui no Brasil, nós não entendemos o que é perseguição à igreja. As coisas aqui que acontecem são mínimas. Se você procurar saber, através de portais como Portas Abertas, Junta de Missões Mundiais, a Associação Amém, que são institutos evangelísticos e missionários pelo mundo inteiro, você vai ver como é a perseguição no mundo. Países como China, países como Coreia, países como Nigéria, onde constantemente, todos os meses, igrejas são queimadas com os cristãos dentro das igrejas. Países como o Egito, que é comum decapitar cristãos que quando se reúnem para adorar, países muçulmanos, enfim, a perseguição é grande. Jesus nunca nos chamou para ter uma vida mansa, para viver em casa, assistindo Faustão, de perna cruzada, braço cruzado em casa, na ostentação, na negligência. Não é isso, não é esse tipo de cristianismo que Jesus quer de nós. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é um cristão ocioso, um cristão preguiçoso, um cristão de meia tigela, que não sabe o que quer, que para por qualquer motivo, que reclama de qualquer coisa. O Apocalipse nos chama para uma vida de luta, de perseguição. E o segundo chamado é um chamado de fidelidade. O Senhor nos chama para sermos fiéis na sua obra, para sermos fiéis em nossa conduta, em nossas palavras, em nossa maneira de agir, para sermos fiéis com o nosso próximo, para sermos fiéis com o nosso Deus, para sermos fiéis com o seu reino, com a sua igreja, para sermos fiéis nas nossas orações, na nossa busca, na nossa conduta diária. O chamado de Apocalipse também é para a vitória dos seguidores. Vejam que a vitória daqueles que seguem Jesus está no sangue do Cordeiro. A vitória não é nossa, não está em si mesmo, não está na força do meu braço, não está na minha capacidade, mas a minha vitória sobre o pecado, contra o pecado, está no sangue de Jesus, é o que está escrito aqui na Bíblia. E o quarto chamado para o Apocalipse é que o mal será derrotado. A Bíblia diz que ainda resta um pouco de tempo. O diabo sabe que falta pouco tempo para ele, e é por isso que ele, segundo o que está escrito em Apocalipse, ele caiu e com a sua cauda saiu arrastando 1/3 dos seus seguidores. Olha, eu quero dizer para você uma coisa, o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos, não foi feito para mim e você, não foi feito para minha família, não foi, enfim. Mas aquele que rejeita o nome de Jesus, aquele que não se posiciona, aquele que quer fazer a vontade do diabo, acaba sendo seguidor dele. Então, cuidado, alerta, sabe? Alerta a pessoa que você ama, assuma uma posição, deixa o comodismo de lado, deixa a sua vontade de lado, o seu orgulho, a sua arrogância, sabe? Se humilhe, abre o teu coração para Jesus, deixa ele entrar, e receba Ele como Salvador da tua vida, da tua família, da tua casa. Deixa Jesus entrar na tua vida. Permita que o mal seja derrotado, no nome santo de Jesus. É o que eu quero dizer para você hoje. E essa é a palavra que eu tenho, querido. Vamos orar e pedir a Deus que nos faça firmes, nos dê uma posição firmes para poder caminhar com Ele, produzindo fruto de justiça. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Uma palavra de alerta, uma palavra de verdade, uma palavra que nos ensina. Quero pedir que o Teu Espírito Santo nos encha com a Tua presença. Seja qual for a dor, a luta, a perseguição que estivermos passando, que tenhamos força para superar, sabendo que a nossa vida eterna não é aqui, mas viveremos um dia contigo. Aqui entregamos, Pai, esse dia, essa tarde, essa noite, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Querido, eu trago essa palavra para você porque eu te amo. Eu te amo. Sabe, a Bíblia me ensina a falar a verdade. Eu, desde que recebi a Jesus como meu Salvador, conheci essa palavra, eu tenho que pregá-la. E às vezes a palavra pode parecer dura, mas para mim e para muitos que creem, é a verdade. Então pensa, reflita.
Leia, leia o que a Bíblia está dizendo, tá bom? É com muito carinho que eu falo isso para você. Deus os abençoe, fica na paz, um beijo no seu coração.